Olá, vamos falar agora do processo administrativo integrado. Como o próprio nome já diz, esse tipo de processo é o modo em que o gestor vai olhar de forma integrada para a sua organização, certo? E esse olhar integrado, ele consiste em executar 5 funções que sempre vão trabalhar, né, de forma sequencial, e daí vem o nome, e de forma integrada, tá? Essas 5 funções aqui, elas não são executadas apenas uma única vez na organização. Elas são executadas constantemente. Você começa um ciclo, termina esse ciclo e você já volta de novo para o início dele, tá? Então, durante um período, esse ciclo ele vai se repetir diversas vezes, tá ok? Então, quais são essas 5 funções? Essas 5 funções, elas são quais? Elas são o planejamento, a organização, a liderança, execução e controle. Essas 5 funções, elas estão presentes onde? Se nós pensarmos aqui a pirâmide, né, de uma organização, nós temos aqui, ó, os 3 níveis, né? Então, esse ciclo, pessoal, essas 5 funções, elas vão ser executadas, pelos 5 níveis, tá? Então, pelo nível estratégico, pelo nível tático, e pelo nível operacional. É lógico que, como estamos falando de operacional, como estamos falando de atividades do gestor, no nível operacional, ela trabalha com menos intensidade, tá ok? E pode ser que alguma delas nem seja executada. Mas o nível estratégico, o nível tático, sim, utiliza muito essas 5 funções, tá bom? Então, o primeiro nível nosso, o nível de planejamento. O nível de planejamento, pessoal, é o nível em que nós vamos estabelecer as metas e os nossos objetivos, ó. Nós estabelecemos as metas e os nossos objetivos, tá ok? Bem, planejar é isso, é você já definir de antemão o que vai ser feito, tá ok? É planejamento. Quando eu estou no nível conceitual, ou seja, no nível estratégico, o que acontece? Eu vou planejar o quê? Eu vou planejar todo o destino da minha organização, da minha empresa, tá? Vou definir aonde eu quero chegar. Eu estou aqui e quero chegar até onde, tá? Porque se você não planeja, você não põe metas, não põe objetivos, como é que você sabe que você está crescendo como você gostaria que crescesse? Já no nível tático, pessoal, a predominância no nível tático dos comportamentos é o que? O nível tático, ele é um nível que nós vamos alcançar o que? A eficácia, tá? No nível tático está presente a eficácia. Por quê? No nível estratégico ou conceitual, define-se objetivos e metas. E o nível tático vai fazer planejamentos para que esses objetivos e essas metas sejam alcançadas, tá?
os gerentes. Então, no nível conceitual, nós temos os diretores. No nível tático, nós temos os gerentes. Então, os gerentes são os responsáveis por fazer com que o planejamento do nível conceitual seja alcançado, tá? Então, você vai definir as suas metas do seu departamento para que, em conjunto com os demais departamentos, os objetivos definidos no nível estratégico ser alcançado. E no nível operacional vai haver um planejamento, eu não digo um planejamento administrativo, mas um planejamento operacional, planejamento de arrumar o layout das máquinas, o layout das matérias-primas, né? Para quê? Capacitar os empregados, funcionários. Para quê? Porque no nível operacional nós estamos falando de eficiência, tá? No nível operacional eu estou falando de eficiência, ó. É tentar fazer mais com menos, tá ok? Então o planejamento ele consiste, né, em definir metas e objetivos para podermos no decorrer do período podemos saber se estamos no crescimento que gostaríamos que estivéssemos, tá bom? A próxima função é a função de organização. A organização é o que? É você dispor dos seus recursos de tal maneira que você vai poder realizar o que você planejou. Então você planeja, em seguida você vai organizar, você vai adquirir ou você vai alocar, por exemplo, funcionários. Aqui você vai poder capacitá-los, né? Aqui você pode redistribuir em diversos departamentos, em diversas funções, tá? Aqui você vai ter uma quantidade de orçamento para você poder utilizar. Então, qual a melhor maneira de alocar esse orçamento? Tá? Você tem recursos tecnológicos. Então, tudo isso aqui, ó, você vai organizar de tal maneira para quê? Para você poder atingir o seu alvo, tá? O seu objetivo, tá? Então, a organização, quando estamos falando de gestão, de gestor, eu estou falando em alocar recursos, tá? Uma coisa que eu gosto de repetir sempre, vou repetir de novo. O gestor, quando a gente fala em organizar, pode ser que nos venha à cabeça você ir lá como gestor, botar a mão na massa, pegar um móvel de um lugar, colocar em outro local. Essa organização, né, física. Mas não é assim. Uma vez que você virou gestor, você não pode se preocupar com essas tarefas operacionais, tá? É lógico, nada impede de você às vezes visitar, digamos assim, o chão de fábrica e ver as coisas acontecer, tentar motivar os seus funcionários, né? Fazer eles estar trabalhando. Mas se você se preocupar como gestor em colocar a mão na massa, você deixa de fazer o que tem que ser feito, que é gerir, tá? Então, para um gestor, a organização é o que? É você alocar recurso, é definir qual a melhor maneira de aplicar os recursos que você tem, financeiro, pessoal, tecnológico, para poder atingir o objetivo, tá ok? A organização, uma vez que você vai alocar recursos, você vai fazer uma divisão do trabalho e você vai atribuir responsabilidades, tá? Então você vai dizer que quem estiver em tal nível
tem essa responsabilidade, quem tiver nessa função tem outra responsabilidade. Você vai dizer quem se reporta a quem. Agora veja, como é que os funcionários sabem a quem eles devem se reportar? O que delimita, o que vai delimitar as responsabilidades de cada funcionário? O que vai fazer com que cada um trabalhe dentro das suas atribuições é o organograma, tá? Então, o organograma é um gráfico ao qual você vai definir quais são as competências que cada funcionário dentro desses departamentos eles vão estar alocados, vão fazer, qual competência que eles terão e quem se reporta a quem. Então veja, eu tenho a presidência, então a presidência seria nesse caso desse organograma aqui, quem manda em tudo, tá ok? Quem manda em tudo. Então qualquer pessoa ele pode se reportar ao presidente. Então o presidente ele pode tanto mandar dar ordens para os diretores, quanto se ele quiser para as gerências. E abaixo da gerência está o operacional, tudo bem? Que não coube aqui. Então, o presidente nesse caso aqui é quem define o papel de todos. Não tem ninguém acima dele, tá? Porém, há casos em grandes empresas que você tem conselhos. Então, a presidência ela se reporta a quem? A conselhos, tá ok? Existe isso também. Então, o presidente já não seria o órgão máximo, a pessoa que manda em tudo, entendeu? Os conselheiros ao qual o presidente se reporta, tá ok? No nosso caso aqui não tem isso. No nosso caso aqui, o presidente é o órgão máximo dentro dessa organização, tá? Bem, aí depois da presidência nós temos quem aqui? Nós temos os diretores. Então cada diretor cuida da competência da sua direção. Então o diretor de vendas, né, o comercial, então ele vai cuidar de tudo que se refere a vendas. O diretor de produção vai cuidar de tudo que se refere à produção. Diretor de marketing vai cuidar de tudo que se refere a marketing, tá ok? E abaixo da direção eu tenho as gerências. Então eu posso dividir um grande departamento, né, em vários departamentos menores, subdepartamentos, que estão subordinados a uma direção, tá? Isso vai depender muito do tamanho da empresa. Tem empresa que tem presidência, uma direção apenas ou duas direções que vão tomar conta de todos os departamentos da empresa, tá? Bem, o que eu quero que vocês saibam daqui? Veja, esse gerente aqui, por exemplo, ele se reporta diretamente a esse diretor. Esse gerente aqui, ele não consegue, veja, ele não define, ele não dá ordem, ele não diz o que fazer para esta gerência aqui, tá ok? Essa gerência aqui, ela só vai se reportar diretamente a essa direção aqui, ó. Essa gerência, ela não consegue definir, dar ordem, digamos assim, para esse gerência aqui. Essa gerência, ela não se reporta a essa direção. Ela vai se reportar diretamente a quem? Ela vai se reportar
a sua direção. Entenderam? Então você não pode sair daqui e vir pedir autorização para essa direção aqui, ó. Não tem jeito, ok? Você tem que passar pelo seu diretor. Caso você necessite de um recurso dessa direção aqui, ó, você se reporta ao seu diretor, tá? E seu diretor vai se reportar a essa outra direção. Aí tudo bem, feito esse trâmite aqui, aí tudo bem, você pode conversar com esse diretor, mas sobre aquele assunto que já foi previamente acordado entre as direções. Não ultrapasse essa linha aí de quem define o que, tá ok? Então esse é o organograma. Então, o organograma é esse gráfico que vai dizer quais são as atribuições de cada um dentro da empresa. Bem, a próxima função é a função de execução. A execução, pessoal, consiste em fazer o que? Você não é executar, como se diz, pôr a mão na massa, mas é você fazer com que os planos eles comecem a caminhar, comecem a tomar forma. Então, ó, exemplo de execução. Ó, você vai elaborar planos, mas planos de execução, tá ok? Você vai organizar as equipes, você vai fazer pesquisas depois de satisfação com os clientes. Uma vez que você vendeu, você vai saber qual foi o resultado do seu cliente, né, dos seus usuários. Então veja, você definiu no planejamento, né, você organizou na outra tarefa e depois você vai agora você vai executar tudo que você fez nos níveis anteriores, tá? Então execução de gestão, não é uma execução operacional. O controle, pessoal, ele tem a ver, quando eu falo em controle, tem a ver muito com eu investigar, de eu verificar se as coisas estão acontecendo como planejado. Então o controle, ele tem tem a ver com o processo de verificação. Eu vou verificar, tá? De que maneira eu vou verificar? Eu vou verificar por meio de aquisição de informações, tá? Se eu identifico que alguma coisa não está certa, está saindo fora do planejado, eu vou fazer o que? Aplicar ações corretivas, tá? E dependendo da situação, se ela não estiver saindo como planejado, eu posso até mesmo, ó, fazer o que? Recomeçar o ciclo, né? Recomeçar o novo planejamento, tá? Tá ok? Então é dessa maneira aqui. Então o controle ele faz o que? O controle, eu tô lá na última fase na última etapa do meu processo, e o controle a coisa está saindo como planejado? Não está. Não está muito ou não está pouco? Não está pouco. Então eu vou aplicar ações corretivas. Olha, a coisa não está saindo como planejado. Está muito diferente, está caminhando para algo muito diferente do que o planejado. Por exemplo, planejamos ter um crescimento de 25%. Mas aconteceu uma crise, aconteceu alguns fatos que não estavam previstos, que vai impossibilitar que cresçamos 25%. Então eu vou refazer as minhas metas, então eu vou voltar no planejamento e vou refazer. Ao invés de 25%, vamos crescer então 15%, 10%. Então eu volto no planejamento e vou refazendo aquelas etapas novamente. Tudo bem? Bem, vamos parando então agora a nossa aula, vamos pará-la por